Então, tá vendo um ataque aí que foi errado, né? Eles tentaram pegar no sentido da questão da ajuda, né? Eu tinha falado que eventualmente teria misericórdia, teria a questão da ajuda, e daí eventualmente falaria a verdade qual é o pecado específico. Não, só que eu estou falando isso em termos de posicionamento. Eu não falei que sempre que eventualmente eu ajudar uma pessoa ou sentir misericórdia de alguma pessoa específica, necessariamente eu vou falar a verdade para ela, porque eventualmente não está num contexto de pregação. Estou dizendo que se eu for falar, se eu for falar alguma coisa para ela, eu tenho, no caso, a tendência de falar ali da questão, por exemplo, da redução de pecados. Ok, eu posso fazer isso. Não quer dizer, aí que tá, mas o contexto que eu estava falando, e não precisaria dizer isso, era um contexto pregacional. Mas isso, por exemplo, se eu estivesse falando eventualmente isso na igreja, isso seria uma coisa mais óbvia. Então tá vendo que o pessoal que está me atacando vinculado a algum tipo de ocultismo, eles não estão averiguando isso. Ou se eventualmente tem, que me parece que há, talvez nesse argumento específico eu não sei, mas como tem também pessoal de igreja, é estranho, porque se eles não vincularam esse argumento, não está errado. Então dá a impressão que pessoas que eventualmente estão atacando, que elas esqueceram no contexto de igreja, ou mesmo até estando na igreja, de alguma forma não estão aplicando esse contexto. Talvez tenham esquecido por todas essas questões argumentativas. Nesse caso eu respondi num contexto de igreja. Não que eu esteja na igreja, mas em relação ao contexto específico. Não quer dizer que eu vou, em todas as circunstâncias que eu ajudar pessoas, falar sobre os mandamentos. Ou falar sobre qualquer outra coisa em relação a evitar pecado. E por alguns motivos. Primeiro, porque eu posso esquecer. Haveria outras situações, mas vou dar alguns exemplos. Primeiro, eu posso esquecer. Segundo, mesmo que eu não esqueça se eventualmente, eu pensei sobre isso naquele momento, mas não senti de falar, porque eventualmente, por exemplo, até Deus pode entender que, ou outras entidades espirituais podem entender que ali o ouvido em que cairia, vamos dizer essas palavras, seria talvez um terreno infértil, entre aspas, ou eu digo assim, terreno infértil no sentido de, por mais de um motivo possível, a pessoa, seria só por um motivo, mas poderia ser por mais, também depende da pessoa, claro, mas pela existência de mais de um motivo possível, né? Então de pessoa para pessoa vai haver uma variação de motivo, ou combinação de motivos, né? Pode ser um ou mais motivos que eventualmente ela rejeita a palavra, ou porque ela não gosta, ou porque ela acha que de alguma forma, não que ela não gosta, mas ela acha que não é importante. Então, como eventualmente, por exemplo, as pessoas podem de alguma forma rejeitar isso, aí que tá, acontece de eu sentir de Deus e eventualmente não falar. Então essa é a questão, aqui está o erro do pessoal. De repente eles estão tentando dizer, não, mas se você pode sentir misericórdia, mas vai falar a verdade para a pessoa, não em todas as circunstâncias. Mas aí que tá, o que eu quis dizer é que num contexto pregacional, não necessariamente. Eu não estou na igreja, mas estou dizendo, aplico essa questão do contexto mesmo à minha vida, vamos dizer, hoje fora da igreja. Então o que acontece? Num contexto pregacional de igreja, num contexto evangelístico, não necessariamente vinculado ao Novo Testamento, mas num contexto de pregação, de evangelismo, né? Mas vinculado ou não ao Novo Testamento, não necessariamente em todas as situações que eu ajudar ou me compadecer de outra pessoa, eu vou simplesmente falar ali a verdade para ela em termos de redução de pecado. Talvez eles estavam tentando fazer essa inserção argumentativa. Isso aí não tem nada a ver, porque não é contexto. E aí tá, há motivos de eu não fazer isso, de eu me compadecer ou ajudar outras pessoas, sem falar para elas a verdade, ou sem prestar ali algum tipo de conselho ou auxílio doutrinário, vamos dizer assim. Então fica esse complemento ao canal. É uma questão de contexto.